Muito bom. Agora sim, gravando. Então, olha só, pessoal, né? Se você der uma olhadinha, a gente tem 6 módulos aí nesse curso. O módulo 1 e o módulo 2 tem uma porrada de matérias. Eu sei que a gente geralmente não escreve porrada no PowerPoint, mas é o que é, né? É uma porrada de matérias, então a gente, sei lá, tem umas 12 matérias em um, umas 10 em outro. Então, normalmente, o módulo 1 e o módulo 2 são mais pesados. A gente começa com todo o gás no módulo 1, módulo 2, dedica mais da metade do curso ao módulo 1 e módulo 2, tá? Porque se você olhar, das 140 questões que vocês vão encontrar na prova completa, mais ou menos umas 80 questões, mais da metade, portanto, são entre um somatório de módulo 1 e módulo 2. Só o módulo 1 são 53 ou 54, dependendo da edição da prova, tá? Então, basicamente, os nossos esforços se concentram grandemente no módulo 1 e módulo 2. Quando a gente chega nos demais módulos, do 3 ao 6, normalmente é uma matéria só, que é o título do módulo, com diversos assuntos, né, mas agrupados numa única matéria. Tá? Então, é muito importante que a gente comece módulo 1, módulo 2 com gás total e não deixe a coisa acumular, porque eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade. Normalmente quem assiste a aula inaugural são os alunos novos, né? Mas o que acontece é que, de um modo geral, no comecinho do curso, você está com um gás maior, só que você tende também a não começar junto com os outros, a não ter tanta disciplina, e você vai tendo disciplina depois quando a coisa já está bem em cima da hora. Esse é um dos grandes erros que se faz na preparação do CFP. Então, a gente vai ver que o CFP, um desafio dele é que o escopo é muito grande, tem matéria para caramba. Então, a gente precisa começar a estudar desde já, com bastante seriedade e disciplina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, módulos 1 e módulos 2, a gente vai, vou mostrar para vocês já na plataforma, tem muitas matérias, 3 a 6 é uma única matéria aí com diversos assuntos, mas focados naquela matéria, tá certo? Muito bem. Antes de entrar aqui nessa questão de como estudar de maneira efetiva, eu queria só mostrar para vocês a plataforma. Imagino que todos vocês estão já com acesso à plataforma, mas só para que a gente enxergue aqui e alinhe direitinho, né? Essa é a turma de 2023, né? O que a gente tem aqui? Logo, você já tem algumas instruções que te falam de coisas importantes, mas que a gente vai acabar passando aqui, né? E olha só, logo no comecinho, instruções gerais, comece por aqui. É importante que vocês deem uma olhada nessas instruções que estão aqui colocadas, né? Muito rápido, você vai fazer isso assim, de forma realmente rápida, né? Você tem lá a aula mais importante do curso, que são algumas dicas que eu dou, que eu vou acabar cobrindo aqui, então para vocês que estão assistindo, tranquilo, né? O que eu vou falar aqui, eu vou acabar falando nessa aula também. E aí, quando você clica nessa outra matéria aqui, materiais essenciais para o curso, dá uma olhada aqui. Cronograma de aulas gravadas e ao vivo. Então, vocês têm esse cronograma disponível para vocês. Se você clicar aqui, isso aqui vai ser o que vai reger a nossa programação, tá? Então, vou parar um minutinho de compartilhar aqui e agora eu vou compartilhar o Excel que eu acabei de baixar quando eu cliquei naquele botão, tá? Então, quando eu cliquei naquele botão, eu baixei um Excel, que é o que vocês estão vendo aí na tela, que está disponível para vocês, tá? O que é importante? Que você leve muito a sério isso aqui. A gente tende a pensar o seguinte, isso é um guiazinho, legal, mas eu vou fazer no meu timing. Não faça isso, segue com a gente. Vamos juntos, seguindo o cronograma direitinho do jeito que está aqui, tá certo? Então, nós estamos aqui no dia 17/4, estão vendo aqui? A abertura hoje está acontecendo nesse momento, legal? A partir de quarta-feira começam as matérias nas aulas ao vivo. E aqui a gente já vai ter o processo de planejamento financeiro, uma aula ao vivo de processo de planejamento financeiro. O que tem nessa aula ao vivo? Tem matéria, então eu vou explicar aquela parte mais importante que você já vai ter visto nas aulas gravadas, mas eu meio que faço um condensadão e aí para cima com exercício, aplicando aquele condensadão e os conceitos que você já viu nas aulas gravadas. Legal? Então vai ser essa a pegada.
E nessa outra abinha aqui, aulas gravadas, você tem quando deve começar a estudar e quando deve terminar esse tema específico, estão vendo? Então, vocês vão ver que isso aqui meio que conversa com o nosso cronograma de aulas ao vivo. Fechado? Beleza? Então, assim que vocês Professor, puderem... Oi, pode falar. fala, professor Felipe, sou o Emerson. Gaynor. Só para tirar uma dúvida, as aulas serão dessa vez no ao vivo, serão todas via Zoom? Ou Isso. vai ser muito melhor, professor? É muito É, melhor que a gente consegue interagir mais, né? consegue, e eu já vou te dar uma bronca, brincadeira, Emerson é colega que a gente já conhece, mas Emerson, sempre que você puder, câmera aberta, né? A ideia, o que eu estou querendo fazer? Estou querendo reproduzir ao máximo a ideia do que é uma aula presencial, porque o que eu tenho visto, e não é só nos preparatórios aqui, é na pós-graduação, eu sou professor de pós, de MBA, e assim, o que a gente vê é que as pessoas pararam de fazer aula presencial e agora fazem muito mais aula online. Só que em vez de fazer aula online com a cabeça na aula online, o cara tá virando multitarefa, ele deixa lá a aula online rolando, vai no Alt Tab, vai fazer outra coisa, aí faz uma coisa, faz a outra, o cara não aprende. Você entendeu? Eu ando muito preocupado com isso, não só em relação à preparação, em relação a toda a parte educacional que a gente vê do pessoal, o pessoal retém muito pouco por causa disso. Então, a ideia do Zoom é essa, tá? E assim, eu vou ter uma conduta que eu tenho geralmente no pós-graduação e no MBA, eu vou começar a fazer pergunta para os alunos, porque aqui no preparatório, geralmente, era o professor naquela porrada, pancada, e os alunos só ouvindo, né? A minha ideia agora vai ser diferente, vai ser chamar vocês para participação, porque assim, o CFP não é brincadeira. Às vezes as pessoas pensam que, beleza, me matriculei no curso, me inscrevi para a prova, o caminho agora é passar. Mano, você não fez nem 10% ainda, né? Falta os 90%, que é estudar de verdade. E estudar de verdade não é dar uma estudadinha assim, mais forte quando falta um mês. Cara, IFP é muito claro que é o seguinte, se você não estudar com disciplina, com seriedade, levando esse treco a sério mesmo, não vai passar, né? A Concordo, gente professor. tá cada dia mais claro isso daí, tá bom? Beleza. Então, só parar de compartilhar aqui, porque já mostrei o Excel que eu queria mostrar, e agora eu vou voltar a compartilhar aqui os meus... Bom, primeiro o site, né? Porque eu estava mostrando aqui algumas coisas. Acho que uma boa parte de vocês já entrou no WhatsApp, né? Quem não entrou, clica aqui em entrar no grupo para você participar do grupo de WhatsApp. Daqui a pouquinho na minha apresentação eu converso um pouco mais sobre como vai funcionar o WhatsApp, porque também tem novidades aí para essa turma. Legal? Bom, isso feito, agora eu quero voltar aqui para o meu PowerPoint. Vai dar um tal de compartilha, descompartilha aqui, né? Bom, olha só, aqui o título do slide, eu acabei mudando, mas enfim. Ponto 1, assista a todas as aulas gravadas e faça os exercícios daquela aula. Eu estou falando disso aqui, como estudar de maneira efetiva, né? Então, qual que é a ordem das coisas, pessoal? Quarta-feira eu vou estar aqui dando aula de processo de planejamento financeiro. É muito importante que vocês tenham assistido às aulas daquela disciplina, que são aulas curtas, está bem condensado, mas em cada aula já tem exercícios que são exercícios muito relevantes para vocês entenderem o conceito. Então, vocês vão assistir às aulas gravadas. Se eu não me engano, tem lá umas 6, 7 aulas, vocês vão assistir às 6, 7 aulas. Então, olha só, para quarta-feira tem que estar pronto, assiste umas 2 hoje. Hoje a gente vai acabar mais cedo aqui, que é uma abertura. Aproveita para assistir umas 2 aulas gravadas hoje, assiste umas 2 amanhã e assiste umas 2 na quarta, ou se não puder na quarta, porque a aula já vai ser às 19, a aula ao vivo, faz 3 hoje e 3 amanhã, mas já deixa feito as aulas com os exercícios que vocês têm que fazer de cada aula. Aí você vem para quarta-feira, eu vou fazer um apanhadão e eu vou resolver alguns exercícios mais cabeludos daquela matéria, né? Então, assiste todas as aulas gravadas e faz os exercícios de cada respectiva aula. Ponto 2. Procura assistir todas as aulas ao vivo em tempo real, então ao vivo mesmo. Elas ficam gravadas, sim, elas vão ficar gravadas, mas o seu nível de aprendizado é diferente. Existe uma questão psicológica, né? Tem bastante gente estudando isso já,
Mas quando você sabe que um grupo inteiro está lá naquele momento prestando atenção e fazendo perguntas e tal, o seu nível de atenção é diferente do que você pegar, sei lá, daqui a alguns dias para assistir aquela aula que foi gravada. Ou seja, a gravação que a gente faz dessas aulas em Zoom, ela é um quebra-galho, ela não é a primeira opção, ela não é o plano A, ela é o plano B. Então, procura assistir em tempo real. Eu sei que a agenda é uma loucura, eu sei que às vezes não dá, eu sei que às 19 horas, às vezes, você tem dificuldade para sair do trabalho, chegar na sua casa e tal. Então, não deu, beleza, depois você retoma, mas procura se programar para isso. As aulas são as segundas, quartas e quintas-feiras, né? Só semana que vem, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, que eu já tinha alguns eventos marcados, mas normalmente segunda, quarta e quinta, procura separar esse tempo para você estar ao vivo nas aulas. Por quê? Porque saem discussões, porque aí eu consigo também instigar vocês, fazer perguntas, a gente consegue interagir e ter uma sensação de que estamos evoluindo juntos. Faz muita diferença. Ouçam o que eu estou falando para vocês. Tá? Muito bom. Ponto 3. Anota os principais conceitos de cada matéria. Eu não sei se vocês têm esse costume, se já tem um caderno, né? Se você não lida mais com caderno, usa meios eletrônicos, ok. Dizem que quando você escreve, você aprende mais do que quando você digita. Eu ainda tenho dúvidas, tá certo? Mas dizem que é assim que funciona. Se você prefere anotar no celular, anotar no próprio computador, não tem problema, mas anote, né? Cria o seu resumo, porque isso faz uma diferença muito grande no seu aprendizado. Quando você está anotando, quando você está fazendo o negócio, o seu processo, o seu cérebro entra num processo ativo. Você não está simplesmente recebendo o que eu estou falando, e com isso você acaba aprendendo mais também. E o ponto 4, faça todos os simulados. A gente tem 4 hoje na plataforma, vão ser 6. A gente está terminando de preparar os demais, são muito focados no nosso pré-prova da prova passada e nos exercícios que caíram na prova também no exame passado. Então, vem mais 2 simulados por aí, serão 6 de cada módulo, é coisa pra caramba, ó, 140 vezes 6, a gente está falando aí de 840 questões. É questão pra caramba. Se você estiver bem treinado nessas questões, grandes chances de você não ser surpreendido em quase nada no dia da prova, tá bom? Muito bom. Dúvidas até aqui? Tamo junto? Então tá bom. Deixa eu falar de 2 questões que eu tenho visto que tem diferenciado aqueles que vão melhor nas provas e, portanto, vale a pena a gente conversar. Olha só. Alguém tem dúvida ou vazou áudio só? Ah, então tá bom. Olha só. Primeiro ponto, disciplina. Está muito claro para mim que a disciplina ela é fundamental. Então, quando eu estou falando de disciplina, eu estou falando basicamente de seguir o calendário, mas não seguir o calendário assim do jeito que dá. É como se a sua vida dependesse disso, né? Porque, assim, é frustrante dedicar horas de estudo de forma desorganizada e ver que a gente não chega aonde a gente quer. Então, vamos ter disciplina. Tenta se focar, não estudar mais nada a não ser pro CFP nesses próximos 2 meses e meio, que é o que a gente vai estar junto. Se foca só nisso. O que você tiver de tempo livre, você vai focar nisso. Eu já conheci gente assim genial, gente genial que não conseguiu progredir na sua carreira profissional, até na sua vida pessoal, por um motivo, falta de foco. Atira para cá, atira para lá e começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito. Agora, a vida de vocês, nesses próximos 2 meses e meio, tem que ser CFP. Então, você ia ler alguma coisa, não vai ler, não vai ficar lendo livro disso, livro daquilo, série, começar série nenhuma, né? Você vai estudar para o CFP. Então, apareceu o tempo livre, dá-lhe CFP. Né? Vai fazer todas as aulas direitinho. Você tem que ter um pouco de vida pessoal, então deixa o tempo que você tem para se reunir com as pessoas do seu círculo de amizades, do seu círculo familiar, fazer uma ou outra coisa que você gosta bastante, mas tudo aquilo que for desafio intelectual, dá uma travadinha agora e põe esses 2 meses e meio da sua vida no CFP, você vai colher os frutos. E sim, a gente vê, né? Até agora, eu recebi hoje mesmo uma mensagem de um aluno que passou na completa, né? E só que ele passou na completa no exame do finalzinho do ano passado.
E, poxa, como é recompensador, né? O cara ir lá na Planejar, receber o negócio do CFP, colocar lá no LinkedIn e já falar que tem oportunidades aparecendo. Então, vale muito a pena. 2 meses e meio, vai passar voando. Mas foco. Esquece tudo o resto e vamos ter disciplina nisso aqui. Tá? E o segundo ponto é organização, né? E aqui eu vou já aproveitar para dar uma puxada de orelha em vocês. O professor gosta de puxar a orelha de aluno, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando um professor é aluno, ele é pior ainda, né? Então eu não tenho muita moral para falar, né? Às vezes eu faço uns cursos aí que eu falo, mano, como eu sou zoado, desorganizado, né? Mas justamente por passar por isso, que eu entendo como faz diferença quando você é organizado, né? Agora mesmo eu estou fazendo uma nova graduação e assim, eu estou mega organizado, não estou me reconhecendo. Vocês não sabem o nível de aprendizado que eu estou tendo em relação a outros cursos que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque organização faz muita diferença. Então, eu sei exatamente quando que vai acontecer tal evento, eu sei quais são as aulas que eu tenho que assistir hoje, eu sei quais são os exercícios, quais as coisas que eu tenho que ler para me preparar. Então, essa organização é fundamental. Então, se você tem a disciplina de cumprir o que tem que ser feito e você tem a organização, às vezes a gente vê alguns alunos, né? De novo, estou xingando vocês, mas quando eu sou aluno, às vezes eu dou essas mancadas. Aí o cara no dia perguntando, hoje é aula do quê? Dá vontade de matar o desgraçado. Como assim hoje é aula do quê? Se tem um calendário, você tem que estar ansioso para a aula, já sabendo, assistir aqui a aula gravada, fiquei com uma dúvida, tal, já vou aproveitar e perguntar para o professor, vamos ver se vai resolver exercício. Vocês têm que viver essa preparação de fato, né? Não meio que naquela de quando a gente é criança, né? Que a mãe tem que falar para você fazer tudo, até para recolher lá a calça que você deixou jogada na sala, é sua mãe que fala, né? Por quê? Porque você está com a cabeça em outras coisas. Agora não, agora você tem que ser dono do seu cronograma, da sua preparação, porque se você não passar ou se demorar muito tempo para tirar o CFP, o prejuízo financeiro, o custo de oportunidade de não avançar rapidamente na sua carreira, não é meu, não é do mundo financeiro, né? O custo de oportunidade é seu. Tá? Então, assim, de verdade, o interesse maior é de vocês, vocês têm que serem donos dessa preparação. Tá? Muito bom. Vamos conversar um pouquinho sobre a interação durante o curso, né? Então, olha só, vocês vão ter um momento que é mais com vocês mesmos assistindo a aula, vocês vão ter um momento que é resolvendo exercícios, então também demanda uma disciplina de vocês sozinhos, né? Mas vai ter um momento de interação, tanto no grupo de WhatsApp, principalmente, né? Quanto nas aulas online. Então, esses são os dois maiores momentos de interação. Agora, para as aulas online, falo daqui a pouquinho, só queria lembrar vocês que em cada aula que você assiste, tem logo embaixo do vídeo que você assistiu, tem um lugar de comentários na plataforma. Então, se você não entendeu alguma coisa, se você achou que algo não está muito didático, eu peço, na verdade, é um favor que vocês fazem para mim. Escreve lá, ó, isso aqui não está claro. Por quê? Porque a gente vai lá, explica melhor, a gente vai lá e regrava, a gente vai lá e consegue dar um feedback mais rápido para vocês e com muito foco. Até às vezes o pessoal coloca o tempo, ó, do tempo tal ao tempo tal, não ficou muito claro isso, isso e aquilo. Então, isso ajuda a gente, ajuda vocês no aprendizado. Então, vocês conseguem Ô, fazer isso lá na plataforma, né? ô professor, Pode falar. aproveitando que você está falando da plataforma aí, tem uns exercícios lá de planejamento fiscal que ainda está com a regra de isenção de imposto de até R$ 20.000, né, na venda de ação. Vocês vão mudar? Isso está caindo na prova já atualizado? Como é que é? Mas é porque não mudou, né? Esse ano não está valendo, não? Não mudou, não. Eles iam passar a mudança para ser Para trimestral, 40. né? A cada 3 meses, mas não passou. Então, continua R$ 20.000 mensais por hora. Ah, tá. Beleza. Tá? Obrigada. E assim, agora, isso é uma outra coisa que vocês ajudam a gente, né? Às vezes, a gente fica olhando tudo, né? Para ver se tem nova alteração de regra, de legislação e tal. Percebeu alguma coisa que passou batido pela gente, vocês ajudam a gente colocando lá na plataforma. Esse tipo de comentário você pode colocar lá para a gente, é útil também, tá? Tem algumas coisas interessantes, né? Tem o lançamento daquele novo título, né? De renda fixa, agora vai passar a ser cobrado, a partir de julho já entra naquela carência, então a gente está complementando, né, com isso. Tem o novo marco regulatório de fundos de investimento, mas que não vai cair nessa prova, então a gente vai segurar.
Então, a gente sempre tem um período de 6 meses, é sempre 6 meses, tá? E só entra na prova depois de 6 meses de ter ocorrido a mudança no mercado. Então, o que que a gente faz? A gente vai sempre monitorando, de fato, que a gente coloque para a prova na qual vai ser cobrada aquela mudança. Porque senão também a gente confunde a cabeça do aluno no sentido de ele estudar uma coisa que não vai ser cobrada na prova, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não, eu vou voltar para a apresentação. Legal. Grupo de WhatsApp, né, pessoal? Acho que a maioria de vocês já está no grupo. Então, fiquem à vontade. Vocês vão ver que a toada do grupo vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou participar mais ativamente, não só para resolver dúvidas lá, mas utilizem o grupo quando vocês estão com uma dúvida assim, que está impedindo o aprendizado de vocês, uma dúvida existencial de algum ponto específico, podem colocar ali, ou podem colocar na área de comentários da plataforma. A vantagem do WhatsApp é que o tempo de resposta é mais rápido, tá? Então, o WhatsApp, normalmente, sei lá, em 1, 2 horas a gente acaba respondendo, né? A não ser que, por exemplo, eu esteja em aula, ou enfim, não tenha ninguém para dar esse suporte para vocês naquele momento, mas é mais rápido. Na plataforma, para o CFP, a gente vai ter um tempo aí de 1 dia útil para responder aos comentários. Então, se você colocou lá na sexta, até segunda-feira a gente vai responder. Se você colocou na quarta, até quinta-feira a gente vai responder, tá bom? Uma coisa importante, pessoal. Então, grupo de WhatsApp a gente vai usar só para tirar dúvida, só para tirar dúvida mesmo, tá? Então, porque senão fica muito poluído o grupo, fica com um comentário disso, comentário daquilo, tal, então a gente pede bom dia e boa tarde, então é proibido, hein? Ninguém quer ouvir bom dia e boa tarde lá no grupo, lá é para tirar a dúvida, tá certo? Mensagem de autoajuda, xingando o Lula e o Bolsonaro, nada disso. Estamos lá exatamente para tirar dúvidas sobre temas da matéria e tal, beleza? Muito bom. Pessoal, então acho que 2 pontos, né, antes de eu passar para cá, ó, 2 pontos importantes. O primeiro, não fica com dúvida. Então, tá com vergonha de perguntar no grupo? Manda na plataforma, tá certo? Tá com pressa e tá com vergonha? Aí você me manda no privado, pode mandar, não tem problema algum, eu respondo também no privado. E se for uma dúvida pertinente, assim, que eu vir que vale a pena compartilhar no grupo, aí depois eu compartilho, tá bom? Mas não fique com dúvida. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Não façam reclamações e nem sugestões no grupo, tá? Eu me comprometo com vocês a responder cada uma das reclamações ou sugestões se vocês mandarem para o meu e-mail, tá bom? Por quê? Porque senão tumultua, né? Às vezes as sugestões são bem-vindas, mas às vezes você posta uma sugestão, aí o outro não concordou, começa a discutir a sugestão, aí um terceiro discute também, quando você vai ver, tem linhas e linhas lá se discutindo se um ponto é bom, outro não, então não é o fórum adequado. O fórum adequado é mandar para o meu e-mail, eu tenho um comprometimento com vocês de responder cada uma das sugestões ou reclamações, e se for uma reclamação, agir para consertar, se é que precisa dessa ação, tá bom? Pessoal, quanto tempo de estudo? Como é que vai ser esse negócio? Eu sugiro por volta de 2 horas diárias. Então, separa 2 horas diárias. Para algumas pessoas vai ser de manhã, melhor. Para outras pessoas vai ser mais no final do dia, mas escolhe aquele tempo em que você não vai ser interrompido. Escolhe aquele tempo em que você está com um grau de atenção legal, que você não está mega cansado. Então, essas coisas são importantes, né? E aquela história, começou a estudar, deixa de lado o celular, deixa de lado outras formas que possam puxar a sua atenção. Podia estar matando, podia estar roubando, mas você está estudando, né? Então aproveita esse tempo da melhor forma possível, porque senão você nem vai estudar direito e nem vai fazer aquela atividade de lazer que você poderia estar fazendo. Legal? A gente tem 75 dias aproximadamente antes da prova, então está um tempo muito bom para estudar. Está um tempo bem legal, acho que mais do que isso você perde o pique, menos do que isso pode ficar corrido demais, então a gente está começando num tempo ótimo. Aproveita que está dessa forma. Dá para fazer em menos tempo, certamente, mas eu não recomendo, acho que está bom do jeito que a gente vai fazer aqui. Legal?
Então, eu estou lembrando aí em azul, tá? É uma falácia dizer que as mulheres são multitarefas. As mulheres gostam de se gabar dizendo que elas são multitarefas. Fala aí. Elas falam, pô, vocês homens são todos otários, só conseguem fazer uma coisa por vez, a gente é multitarefas. Então, na verdade, nem o homem, nem a mulher consegue fazer de uma forma focada e concentrada mais do que uma tarefa. Então, brincadeiras à parte, eu digo para vocês, está estudando? Se foca no estudo, né? Se foca no estudo que vocês vão colher os frutos aí. Lembrando que seus inimigos, então, são falta de foco, falta de disciplina, procrastinação, né? Quer saber? Tô cansadaço, né? Amanhã eu faço. Aqui vai ficar gravada a aula? Ah, vou lá no supermercado fazer aquela compra lá, aí depois eu assisto a aula. Não, pô, assiste a aula online, em tempo real com a gente. Hedonismo, né? Essa história de a vida é uma só, preciso viver o dia agora. Não, deixa para viver o dia daqui 2 meses e meio, tá certo? Vocês vão tirar o CFP, isso vai ser uma diferença grande na carreira de vocês, tá certo? Aqueles complexos do é muito difícil, do eu não consigo, né? Não, porque derivativos não dá, teoria de carteiras não dá. Vocês vão ver, a gente vai fazer de forma mais didática possível, né? E assim, teve alunos quantos alunos já tiraram de primeira, teve outros que precisaram de 3, 4 provas, né? Sendo muito transparente com vocês, tá? E assim, depende muito de cada um, depende muito do grau de conhecimento que você já traz de mercado, depende da dedicação que você vai ter ao curso, então tudo isso é bastante pessoal, tá? Deixa eu ver o chat aqui, tinha uns negócios, né? Onde eu vejo o cronograma do assunto das aulas. Ah, acho que eu já respondi, né, Aline? Depois me fala, tá bom? O Emerson está me perguntando aqui, conseguiu compilar questões do módulo? Consegui sim, tá? A gente está com uma pancada de questões novas que foram compiladas, questões novas compiladas de módulo 1, de módulo 2, módulo 3 teve bastante coisa diferente, tá certo? 3 e 4, algumas coisas mais quant, então compilamos sim, pode deixar, vocês vão conseguir ver isso. Então bora, né? Vamos para cima, né, pessoal? Não tem muito mais o que eu falar para vocês nessa aula inicial. O que eu preciso é o compromisso de vocês de fazer as aulas, né, um pouquinho antes, assistir às aulas gravadas, resolver as questões, para já vir com dúvidas, para não ser... A primeira vez que você vai ver a matéria, não é para ser na aula online, na aula ao vivo. A aula ao vivo, vocês vão ver até que eu vou trabalhar com mapas mentais, mostrando o geralzão da matéria, aqueles pontos que você tem que saber assim, de não ficar pensando no dia da prova, tem que ser um negócio que está no sangue, que para você é óbvio, está muito claro, e aí a gente, depois de fazer esse overview bastante forte da matéria, nos pontos principais, aí a gente vai para a resolução de questões cabeludas. É isso que a gente vai fazer. Então, não vem para a aula ao vivo sem ter assistido às aulas gravadas. Mas também não vai ficar com vergonha que não assistiu às aulas gravadas e não aparecer na ao vivo, né? É melhor que você venha para ao vivo do que não vir. Mas o ponto ótimo é você assistir as gravadas, fazer as questões que estão nas aulas. Vocês vão ver o seguinte, a gente está passando um pente fino e todas as aulas vão ter questões para você assimilar, para você consolidar o conceito que você viu. Porque a gente está certo de que isso faz muita diferença. Tá bom? Beleza? Vou abrir para perguntas agora, pessoal. Fiquem à vontade aí para perguntar, para tirar dúvidas. Oi? Eu não sei se ele tentou falar ou se vazou o áudio. Fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, se houver. Felipe, boa noite. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, amigo. E você? Beleza. Beleza. É que o meu acesso era da prova de abril. Acabou que eu não fiz a prova e vou dar continuidade agora para a prova de julho. As atualizações das questões que você comentou agora, ele vai ser automático ou eu tenho que tomar alguma providência técnica? Não, vai ser automático. O seu acesso está certinho lá? Está funcionando? Certo. Então, você pode ficar tranquilo, porque a gente está usando a mesma base que era de abril, só que a gente já está fazendo algumas alterações, está fazendo toda a atualização em cima do mesmo login, do mesmo acesso, da mesma plataforma, tá? Então, pode ficar tranquilo.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, administrativa, de acesso, coloquei aí no chat, contato@mundofinanceiro.com.br. Então, se alguma coisa não estiver funcionando, vocês podem mandar para lá, tá? Beleza. Muito obrigado. Tá bom, fica tranquilo que todo o conteúdo vai estar lá no mesmo curso. Tá bom, muito obrigado. Ô, professor, Nada. eu Pode estou falar. fazendo já simulados. A gente pode ir mandando dúvidas lá no grupo? Ou você acha melhor esperar passar a matéria e depois a gente manda? Eu preferia que você mandasse na plataforma. Ah, Por tá. quê? Porque o grupo vai estar muito centrado no andar cronológico da coisa, tá? Então, se você mandar na plataforma, eu consigo te responder, ou o professor que for responsável pelo módulo consegue te responder de forma mais direcionada e personalizada, tá? Combinado? Felipe, boa noite. Boa noite, tudo bom, Camila? Tudo bem? Bem. Ô, Felipe, eu acho que a minha dúvida tem a ver com a da Isabela, que é essa questão do cronograma. Por exemplo, lá é naquela sequência, módulo 1, dia tal, 2, 3. Se, por exemplo, eu quero começar a focar no 2, aí eu vou sozinha fazendo, porque assim, como é que fica? E eu não posso perder tempo, né? Esses 75 dias que eu tenho, e tudo vai depender também do que vai sair no dia 8 de maio, né? Verdade, verdade. Então, assim, eu tô com uma estratégia, como eu tenho uma esperança no 1, eu não quero agora gastar meu tempo no 1. O 2 eu já sei que é perdido, então eu quero começar pelo 2, que eu já sei que eu vou ter que fazer mesmo. E aí, como é que a gente faz nesse... Minha grande recomendação, então, é já começar. O problema é o seguinte, vamos pensar junto. E se der ruim no 1? Eu vou ter que fazer ele. Se eu der ruim, por exemplo, no meu caso, se der ruim no 1, eu vou fazer o 1 e o 2 de novo. Só que eu já começo pelo 2, que eu sei que já não vai dar. Então, como eu tenho a esperança do 1 ainda, eu estou esperando para não queimar o meu tempo com algo que ainda, porque se não der, beleza, eu já comecei o 2, depois eu vou para o 1. Você pode, sem dúvida, começar pelo 2. Eu só acho que acaba perdendo bastante potência todo o processo de aprendizagem sem acompanhar as aulas em tempo real, né? Então, assim, tudo depende, acho que isso acaba sendo meio pessoal seu, é o grau de esperança ou de certeza que você tem no módulo 1. Se é uma esperança de mais de 50%, é uma coisa, né? Se é uma esperança menor, putz, eu já começaria no 1. Assim, baseada nas discussões das questões que são possíveis de serem canceladas, entendeu? São 4 no módulo 1. Muita questão no módulo 1, e basicamente aquelas duas de balanço, eu sei que duas, eu estou por 3 questões, e ali já são envolvidas várias, pelo menos 2 delas que eu tinha errado, aí já vou bater na trave. Se alguma outra surgir, então assim, eu estou assim, de verdade, olha que eu sou realista, tá? Não ia ficar com esperança, eu vi que nem o 2, eu já tô já convicta que não deu, mas o 1, eu não queria gastar o meu tempo, porque de repente, se der as 38, putz, eu fiquei estudando 1, porque se eu passar no 1, eu vou fazer tudo, o restante agora, 2, 3, 4, 5 e 6, modular, e vou fazer dessa maneira. Então faz o seguinte, Camila, começa no 2, se você olhar, as aulas ao vivo que a gente teve na preparação passada, elas estão disponíveis também na plataforma de vocês. Então, pega o 2, o pacote inteiro, e meio que monta o seu cronograma, né? Vendo o número de aulas que você tem que ir fazendo, e qualquer dúvida que você tiver, pode colocar na plataforma, pode mandar no grupo também, pode me mandar no privado, fica à vontade, tá? Eu acho que esse acaba sendo o grande benefício de curso online gravado. Então, você tem essa possibilidade, essa flexibilidade de estudar o que você precisa, né? Fica um pouquinho preocupado se der algum ruim no 1, depois você ter que voltar com a cabeça lá para o 1, mas faz parte.
E outra, eu estava pensando, né? É muito tempo para eles corrigirem a prova, né? Para ter um Então, resultado. Nossa, agora você nisso a gente já perdeu imagina. um tempo, de mais de um mês para a próxima, né? Agora você imagina se a gente esperasse para começar a preparação quando sai o resultado. Não ia dar tempo. Não Por isso que a dá. gente começa bem antes. Tá bom, Tá bom? tá bom. Mas por 3 questões é quase certo que vai conseguir. Eu acho que, com certeza, ali no mínimo 4 ali vão cancelar, vai dar certo. O Emerson está assinando e está dizendo que se não Emerson, for. olha, que os anjos passem agora e falem amém para você. O Emerson assinou Ah, embaixo, cara. muita questão ali que dá para questionar. Então, por isso a minha ponta de esperança, né? E aí a gente tem que pensar em otimizar o tempo para não, se eu fico perdendo, de repente deu, eu vou falar, puta, eu já podia estar avançada, porque assim, 3, 4, 5, 6 eu nunca vi. Então, vai ser a primeira vez que eu iria estudar para poder fazer. Então, eu quero otimizar, né? Mas é isso, eu só vou conseguir saber do 1 depois do dia 8, porque aí eu volto, então, e faço 1. Até lá, eu já vou caminhando no 2, então. Beleza, Ô, pessoal, eu não me lembro de um outro dia, de uma outra prova, uma outra edição, Camila, que a gente tivesse 4 questões no módulo 1 tão contestadas. A gente tinha 2 ou 3, e aí, às vezes, a gente era surpreendido, foram anuladas 4. Nossa, então agora se tem 4 contestadas, é capaz até que tenha mais de 4 anuladas, tá? Então, cheguei a ouvir falar que tem 7 sendo questionadas Eu aí, mais também fortemente, ouvi né? de 4 a 7 questões no módulo 1. Exatamente, É, exatamente. você mandar Além embora, das do né? balanço, tinha aquela da tabela Price, só aí já são 5 questões. É. Eu acho que por 7 eu Fora passava a também. questão de conteúdo que era do 2, deram no 1 conteúdo também. Então, assim, tem algumas coisas, assim, de verdade, com tudo que eu vi, surgiu essa pontinha de esperança. Legal. Tá bom. Algum outro ponto, pessoal? Alguma outra dúvida, colocação? o Emerson e Boa noite, Camila, Felipe. se Tudo quiser bem? dar... pode falar. Felipe, eu já tô começando, comecei a estudar tem mais ou menos uns 20 dias. Ainda estou na dúvida se eu faço a prova toda ou se faço por módulos. Quando a gente faz por módulos, a quantidade de acertos tem que ser maior? Sim, a quantidade de acertos é mais ou menos, né? Como que é a história? Fez a completa. Fez a completa, você tem um primeiro crivo, que é você tem que ter acertado pelo menos 70% no total da prova. Beleza? Muito bem. Aí, tem uma segunda régua que se faz. Em cada módulo, você tem que ter acertado pelo menos 50%. Então, se você acertou 70% da prova e em nenhum módulo você ficou abaixo de 50%, você passou na completa, trabalho feito. Agora, se em um módulo você acertou 45%, a sua mensuração, ela passa a ser como se fosse da modular, tá? Quando você faz a modular, você tem que acertar 70% naquele módulo que você fez. Aí não tem jeito. Tá? Então, esse é o grande ponto. Por isso que tem gente que o cara já tem 3 módulos na mão, mas teima em fazer a completa, o que é uma besteira. Se você passou em módulo 1, passou em módulo 2, eu sempre recomendo já ir para modular. Tá? Se você está prestando pela primeira vez e está com um tempo legal para estudar, para se dedicar, aí vale a pena prestar completa. Acho que ela caiu, né? Eu estava respondendo aqui animado para ela, mas acho que ela caiu. Você ia falar, né, Isabela, alguma coisa também? Pode Eu falar. ia perguntar, parece que o Emerson e a Camila já fizeram a prova, a última prova. Eu queria saber se eles acharam muito difícil ou se estava nivelado com os exercícios que tem na plataforma. O que é que eles acharam, assim? Eles fizeram um modular, né? Mas fiquem à vontade aí, Ah, Camila e tá. Emerson, para falar. Eu fiz o módulo 1, 3, 4 e o 5. Não, aí eu passei eu já tinha passado no 2, foi a segunda vez que eu fiz, eu já tinha passado no 2 e no 6, foi que eu tinha focado mesmo. Agora, eu achei a de seguros muito tranquila, o capítulo 4 foi muito tranquilo.
O 5, eu achei também muito justa a prova, não tenho o que falar. O professor Cláudio aí deu um show, foi muito bom. Também passei no 5. O 1, eu acho que eu só não passei, professor, por causa desses erros aí, que realmente, tipo assim, eu estava olhando o gabarito da prova, as 15 primeiras questões eu só errei uma. Quando chegou naquela que tinha sobre... era uma questão de... Não era portabilidade, esqueci, um negócio de previdência, que envolvia de previdência, eu fiquei fazendo o cálculo. Não, uma de tabela price, uma questão muito simples, que não tinha resposta. Eu troquei, peguei, eu levo 3 HPs, né? Por segurança, eu peguei as 3 HPs. Eu falei, tá, eu sei calcular isso. E fazia, e voltava na questão, fiquei com aquela questão, perdi muito tempo ali. Então, tipo assim, eu achei a prova muito justa, eu achei. Entendeu? Eu achei bem justa. A de previdência é a única que eu acho que eles erraram a mão o capítulo 3, eu acho ali, o módulo 3, eles erraram a mão. Acho que foi a mais difícil, assim, que eu acho que fugiu muito do que a gente estuda, porque eles botaram algumas questões com fator, e como são, para quem faz modular, né, você tem que acertar, acho que 12, né? Eu acertei 10. Errei justamente as 2 questões que eles colocam lá, aquele fator 0,0034, que eu até agora ainda não sei como usaria aquele fator lá para calcular o valor da aposentadoria Até lembro a questão de tantas vezes que eu li aquela questão. Mas eu achei a prova muito justa, muito parecida com o que a gente tem aqui com os simulados. Só mesmo essa da Previdência que eu achei que eles tentaram dificultar muito sem necessidade, eu acho. Beleza, obrigada, Emerson. Oi, Emerson, você levou 3 HP, quantas canetas você levou para a prova? Rapaz, foram bastantes, hein? Bastante, mas fica mais essas ficam dentro da mochila, né? Não precisei puxar tudo, não. Oi, Felipe, caiu quando eu estava falando contigo, me tirou uma dúvida. Se a gente faz ela inteira, é o que você falou, se eu tenho que acertar 70% como um todo, e se eu acertar 40% de um dos módulos, eu perco a prova inteira, anulo tudo? Não. Você perde aquele módulo. Os demais módulos você passou. Aí você vai ter que, na próxima edição, fazer só aquele módulo. Ah, entendi. Não perde tudo, não. Ele valida o que eu consegui fazer os 50. Exatamente. Mas eu não posso aí acertar 50 em tudo. 70%. Acertar 70, né? Eu vou ter que acertar 70 como um todo. Acertar mais em uma e menos é Isso. complicado, né? Ok. Ou seja, o benefício da completa é que, às vezes, a gente tem muita facilidade em alguns assuntos e você acerta 80, 85 em alguns assuntos, e eles contrabalanceiam assuntos que você vai mal. O benefício é esse. Mas, assim, eu vou te falar, a minha experiência é, quem acerta normalmente 70, 71, 72%, acaba ficando em um ou outro módulo também, né? Então, eu não sei o quanto esse benefício acaba sendo salutar. E mais, se você passar na prova completa, de um modo geral, você acaba tendo um desempenho mais ou menos homogêneo nas demais. Então, eu acho que, de um modo geral, se supervaloriza esse benefício da prova completa. E o que eu vejo, né? O pessoal que já fez prova me corrija se a percepção de vocês é diferente. É cansativo pra caramba, né? A prova completa. Então, você tem que estar bem preparado, inclusive psicológica e fisicamente. Por quê? Porque você fica o domingo inteiro lá, né? Das 9 a 1 na parte da manhã, depois das 15 às 18 na parte da tarde. A cabeça tem que estar boa, o físico tem que estar bom. E tem que ter estudado tudo, né? Então, É muito cansativo mesmo, professor. É Então, muito cansativo. baita desafio. Hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho agora, realmente eu faria isso também. Eu acho que só vale a pena você repetir a completa, se você, por exemplo, passar só no 3 e 4, por exemplo. Se eu tivesse passado só no 3 e 4, eu optaria de fazer a completa novamente. Mas se você conseguir eliminar o 1, o 2, o 5 e o 6, principalmente o 6, né, que parece nessa última eu já tinha passado na anterior, passei naquela que eu tinha feito de maio do ano passado, que eu acho que foi a mais difícil, eu consegui passar. Então, eu acho que se você passar em um desses módulos aí, eu acho que aí você não precisaria fazer a completa novamente, não. Legal, é isso aí.
Tem algum que tenha maior peso? É o módulo 1 que tenha maior peso? Então, não acaba tendo maior peso porque ele tem mais questões. Então, no total dos 70%, ele apita bastante, né? Porque se você pegar 140 questões, 50 e tralá, 53, 54 é do módulo 1. Isso é mais ou menos uns 35% da prova. É Então, tem um peso muito forte. 56 questões, Felipe. O módulo 1, ele é 40% da prova. Ele foi 56 nessa? 56. Então, tem vezes que é 50, 56 porque eles dão uma 24 faixa. Eles dão uma faixa, é de 50 e tantos a 60 e poucas 53 a questões. 56 é o módulo 1. Essa última foram 56 questões. Acho que é até mais É muito larga a faixa, viu, inferno. Camila? Mas, enfim, muda de prova para prova. Mas o peso dele acaba que por ter mais questões, ele acaba pesando mais. Acho que ela caiu de novo. Acho que caiu. Não, tô aqui. Felipe, É porque eu já tô triste aqui, sabe? Que é um inferno o módulo 1. professor, uma dúvida rápida. Eu cheguei 10 minutos atrasado aí na aula. Pô, Ciro, já começa assim, mano? Já comecei falhando, tá vendo? Você falou que agora as aulas vão ser via Zoom, vão ser às 7, é isso? Vão ser às 7, às 19 horas. Ah, beleza. Tá. Fechou. Era só isso mesmo. Obrigado. Tá bom. Não sei se todos estavam no comecinho que eu falei, eu pedi para, de um modo geral, vocês tentarem participar da aula como se a gente estivesse num presencial. Câmera aberta, vou chamar vocês pelo nome, tá entendendo, tal, não sei o quê. Quer dizer, encarar essa preparação como algo realmente que a sua carreira está dependendo disso, né? Destravar a carreira depende disso. Então, acho que isso é muito importante. Beleza? Eu vou deixar esse material lá, já vou subir lá para vocês, tá certo? Então, peço que vocês já deem um gás aí entre hoje e amanhã no processo de planejamento financeiro, conforme cronograma, e na quarta-feira nós estamos juntos aí. Fechado? Valeu, pessoal. Um abraço, então. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.